é tremendo, mas existe um controle por trás de tudo isso. Existe um controle por trás de tudo isso. Por trás de tudo isso. Existe algo por trás de tudo isso. E muitas pessoas não querem acreditar, né? Não querem acreditar que existe algo por trás de tudo isso. Irmãos, eu não sei se alguém aqui acompanhou o debate nos Estados Unidos e surgiu muitas teorias, né, após o debate de quinta-feira, e foi um debate aí que demonstrou a demência do presidente da nação dos Estados Unidos. E como eu acabei de mostrar aí através dos Simpsons, né? Olha lá, ó, Trump 2024, né? Foi um vexame para o presidente que não quis plateia, não quis fazer o teste antidrogas, o Biden, e segundo os repórteres, ele ficou 5 dias trancado, se preparando para o debate por causa da sua mente. E agora existe, né, uma ideia de que ele vai passar um fim de semana com a sua família, numa casa de campo, e a esposa dele vai tirar da mente dele, que eu acho que isso já está programado também, vai tirar da cabeça dele a concorrer a presidente dos Estados Unidos e abre uma brecha, então, para Michelle Obama ser candidata dos democratas nos Estados Unidos. E aí já tem muitos memes aí na internet, e aí você vê que a mídia... Irmãos, o que aconteceu mostra o poder da influência da mídia, né? Só que foi tão caótico que eles não têm como chegar e dizer assim, não, ele foi mal em alguns pontos. Ele não tinha uma linha de raciocínio, né? E o Tucker, né, reage ao debate presidencial e critica a mídia por querer esconder, por fingir estar chocado com o fato de Biden ter demência. Né? Esse repórter aqui foi mandado embora por escancarar verdades, né? Eu assisti a CNN hoje e eles tiveram o debate presidencial, do presidencial dos Estados Unidos. E talvez alguns de vocês tenham visto e se viram bem. Foi incrível em todos os níveis. Carlson disse à plateia, tal. Mas o que foi especialmente surpreendente foi que depois eles foram até o painel de agentes democratas reunidos, se passando por jornalistas, e todos ficaram chocados ao descobrir que John Biden tem demência, como se não pudessem acreditar. Ele certamente sabe, ele continuou, como todo mundo sabe, porque eles têm, não consigo lembrar. A internet tem um vídeo nela e leva cerca de 15 segundos para determinar o líder do país mais poderoso do mundo. Com esse arsenal nuclear em massa envolvido em 2 guerras simultâneas, não sabe que dia é. Isso é realmente assustador.
Mas se você vem para os Estados Unidos e está no envelope da mídia, como se fosse mundos falsos criados por especialistas em desinformações que administram nossa mídia, isso nunca é mencionado, acrescentou Carlson. Então, o debate americano foi uma prova clara e nítida do comportamento da mídia mundial diante do poderio, né? O poderio de dominar as massas e fazer com que as massas acreditem. Irmãos, tem uma parte do debate que eu peguei aqui para mostrar para vocês, ó. Essa parte aqui, ó, que ele não fecha o raciocínio. Olha o que ele fala aqui, ó. Continue a agir até que consigamos a proibição total. We get the total ban on Na iniciativa total em relação ao que podemos. the total initiative relative to what we can do with Fazer com mais patrulhas de fronteira e mais agentes de asilo. more border patrol and more asylum officers. President Trump? Aí ele, para o presidente Trump, eu realmente não sei I really don't know what he said at the o que ele disse no final dessa end of that frase. sentence. I don't think he knows Acho que ele também não sabe. what he said either. Look, we had the Tínhamos a fronteira safest border in the history of our country. na história do nosso país. Continue to Você entendeu, irmãos? Ele não fechou uma linha de raciocínio. Ele não fechou uma linha de raciocínio. Então, não tem como, né, você ver o homem do presidente de um país que tem um dos maiores arsenal nuclear no mundo, que está envolvido na guerra da Ucrânia e Israel, protegendo Israel. Um presidente que deixou bilhões de armamento no Afeganistão. Um presidente que está sendo tirado como chacota pela Rússia e pela China. Então, eu digo para vocês, né? Não, isso, que bom. A Dilma, a gente sabia que não tinha capacidade. Mas Biden já foi vice-presidente, ele está doente. O Donald Trump sabia de alguma coisa, porque ele pediu um teste de drogas, né, antes do debate. O Biden não fez. O Trump queria plateia, o Biden não quis. E aí foi uma fraude colocada. E aí saiu uma reportagem na Time, né? Na Time, que já coloca aí o Biden para fora do cenário, que não tem como mesmo manter essa fraude, porque na realidade é uma fraude, né? É uma fraude. É uma fraude. É muito perigoso a gente afirmar, porque, assim, se fosse um clone, iria bem, irmão Miros. Então, assim, e outra coisa, existem outras coisas que eu pensei sobre as fotos, sobre mudança de imagem. Eu acredito que era ele mesmo dopado. Olha só, essa pânico, é a capa da Time. Ó. Difícil crer que Biden continuará na corrida presidencial após o último debate. Todos sabem que já não é de ele quem de fato governa os Estados Unidos. Não há capacidade cognitiva há muito tempo. Acredito, inclusive, que foi estratégia interna do seu próprio partido fazer este debate voluntário neste momento para que fosse comprovada a sua insanidade e houvesse tempo para substituí-lo. Eles até em agosto. Os efeitos de Estados Unidos sem liderança são sentidos na relação comerciais, militares, o mundo todo. A cegueira do ódio contra Trump, somando
a aceitação da fraude, imaginando que se estava evitando um mal maior. E aí vem toda essa questão, né? E aí existe uma matéria aqui, que mostra onde ele está esse fim de semana, né? Onde ele está esse fim de semana com a sua família, e eles vão falar para ele abrir mão da candidatura. Abrir mão da candidatura por causa, enquanto fraco desempenho do debate perturba os democratas, os Biden imploram aos doadores que mantenham o rumo. O presidente supostamente discutirá o futuro da campanha com a esposa durante encontro familiar em Camp David, depois de passar o fim de semana tentando superar o desempenho fraco e confuso contra Trump. O presidente dos Estados Unidos está na casa de campo na manhã de domingo, onde supostamente se reunirá com a família sobre o futuro da sua campanha. Após um desempenho medíocre no debate, que deixou muitos democratas questionando sua capacidade de permanecer como candidato em um segundo mandato na Casa Branca. A viagem a Camp David ocorreu após um fim de semana em que Biden tentou recapturar suas energias e tranquilizar doadores ricos de que ele está totalmente preparado para o desafio de derrotar o republicano Donald Trump. O desempenho preocupante do homem de 81 anos no primeiro debate presidencial na quinta-feira abalou muitos democratas que veem Trump após a insurreição de 6 de janeiro de 2021 como uma ameaça existencial à democracia dos Estados Unidos. As respostas sinuosas de Biden e as dificuldades para responder a Trump levaram o conselho editorial do New York Times a declarar na sexta-feira que ele deveria sair da corrida e que permanecer seria uma aposta imprudente. Tá aí. É um cenário eu não acredito que era um clone, muito menos um robô. Eu acredito que é ele mesmo. E aí existem as imagens de fotos de rosto, né? O irmão Mills me mandou 2 fotos que não parecem a mesma pessoa. Só que a gente precisa analisar, irmãos, que a gente está numa hipertecnologia, de nanotecnologia, de câmeras com nanorobôs que estão rejuvenescendo essa galera aí. E uma das patentes pertence à família Trump. Então, a gente não tem noção, pode ver que parece que eles estão rejuvenescendo. Olha para o rosto de todos eles, até do Trump, do Bill Gates, de Biden, de todos. Os vovozinhos que era para estar com uma bengala na mão, parece... Do próprio Papa Francisco, que esses dias estava sem poder andar. E aí, nós estamos aí diante de um rejuvenescimento. Nós temos aí o Bezos, que gastou aí 16 bilhões numa empresa de rejuvenescimento. E aí existe as drogas que eles tomam, que daí Trump pediu para fazer o teste antidrogas, e existe as drogas que nós sabemos que rejuvenescem. Então eu digo para vocês que ele está fora de si. É uma realidade e não tem condições nem. Já não é o presidente dos Estados Unidos, não é ele que comanda a Casa Branca, isso deixou claro, e isso mostra aí que ele foi colocado lá mesmo e está sendo mantido na cadeira por simplesmente destruir os Estados Unidos. E aí vem uma preocupação, irmãos, que eu vou falar agora, né? Eu não parto para esse lado dessas crenças
Eu jamais iria imaginar. Eu acredito que se fosse uma pessoa com uma máscara de borracha no lugar dele, conseguiria sair bem no debate, com um ponto no ouvido. Como no Brasil, nas eleições do Bolsonaro e do Lula, o Lula estava com um ponto do ouvido no último debate. Então, ele estava sendo monitorado para responder o JB no debate. Então, eu não acredito, né? Eu não acredito que a pessoa iria tão mal. E aí a gente tem aí ele beijando a testa do Papa Francisco na reunião do G7, tem ele com o Barack Obama, que Obama teve que tirar ele do palco, tem vídeo dele caindo, né, no avião, caindo no estádio, caindo em um monte de lugar. Então, assim, ele está com problema mental faz dias já. E todos sabem, como o próprio repórter aí, sabe que ele não tem condições nenhuma. E até um médico lá da Casa Branca disse que ele não tem capacidade nenhuma de governar os Estados Unidos. E tirando ele de cena, a probabilidade de Donald Trump entrar, ela se torna maior ainda. O próprio Donald Trump, no debate, falou que nunca os republicanos ganharam tanta ajuda financeira para uma campanha como está agora. Então, eu digo para vocês, né, que entra a questão do ódio que está se declarando aí abertamente à extrema-direita, como eles estão falando, né? A extrema-direita. E aí nós temos a Europa hoje, né?